Então, amigos, vamos nos concentrar, vamos pensar na figura de Jesus, o nosso mestre, nosso amigo maior, que ele esteja presente em nossas vidas, nos orientando e principalmente que saibamos ouvi-lo e identificar todas as oportunidades que temos de praticar a sua lei de caridade e de amor ao próximo. Obrigada por mais essa oportunidade de estudo abençoado no domingo à noite para as reflexões da palavra do Mestre e do Evangelho segundo o Espiritismo. Que os nossos amigos benfeitores, nossos amigos desencarnados, todos aqueles que aqui estão para ouvir a palavra de Jesus, possam saber fazer bom proveito desse estudo. Jesus, nosso amigo, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Vânia. Boa noite, Eliana. Boa noite. Boa noite. Vou colocar o texto aqui, então. Hoje a Karen vai começar a leitura para a gente. Vamos lá, Karen. Evangelho no Lar Online. Centro Espírita Chico Xavier, Sherbrooke, 3 de junho de 2021. Oração dominical. Prefácio. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, uséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, Mateus 6, versículos 9 a 13, seja porque pode suprir todas, conforme os pensamentos que lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, no sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre, esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados da antiga crença supersticiosa, na virtude dos números e do uso das operações de magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com assistência deles, um comentário que desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo que disponha, poderá aquele que ore dizer oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida. Obrigada, Karen. Nós pegamos aqui só a primeira frase da hora do Pai Nosso, então eu vou ler essa parte, a Eliana pode depois continuar, Eliana? Eu vou fazer a leitura dessa parte em vermelho e você faz o restante. Ok. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio.
Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato aquele que te não rende graças. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Ele atenderá. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade. Para outros, na forma da cinza com que a morte lhes subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. E em outros ainda, eiro que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa aos topos de luta que diferem para cada um de nós segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e mais outro lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião de esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que alimentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe a sombra será compreender, auxiliar e servir sempre. Guardes o coração conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparam ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo à frente e à retaguarda, à esquerda e à direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e que te provê com todos os recursos indispensáveis à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirva quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, assegurando-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou circunstância em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Emmanuel, Rumo Certo, Chico Xavier, capítulo 1. Obrigada, Eliana. Obrigada, Carla. Vamos lá, vou convidar a Val para iniciar os comentários, Val. Boa noite. Um tema muito interessante, né? A prece. E está lá no finalzinho do nosso evangelho, né? O último capítulo, capítulo 28, que é a coletânea das preces espíritas. E eu queria ler para vocês aqui a primeira frase que ele diz, né? Ele diz: os espíritos sempre dizem, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, esse primeiro parágrafo, ele já faz um resumo e traz, né, aquilo que a gente vê em vários outros momentos do Evangelho, da importância do nosso pensamento.
do controle do nosso pensamento e de quanto a oração, ela passa, né? Ela é, antes de qualquer coisa, um pensamento em direção de Deus, que vem de um desejo de estar ligado a Deus, né? Mas, por outro lado, a primeira oração que ele nos apresenta é o Pai Nosso, né? A gente pode pensar que é contraditório, mas se a gente for prestar atenção, ele está dizendo que o Pai Nosso, ele precisa ser sentido e pensado e entendido antes de ser orado, né? Porque ele tem uma força, ele tem um significado que é muito forte em todas as religiões, em todas as partes do mundo, e que às vezes, mesmo quando a gente reza automaticamente, ele gera uma vibração em nós. Só de começar a ler Pai Nosso que estás no céu, a gente já sabe que tem alguma coisa, né? Não é uma simples frase. Então, quem tiver interesse de ler, né, o resto do capítulo, ele vai explicar frase por frase do Pai Nosso, é bem interessante. E é um capítulo que depois tem várias sugestões de prece, que na verdade são exemplos, né? Porque o objetivo é que a gente consiga orar com o coração, que a gente consiga se conectar e que a gente consiga orar nas nossas próprias palavras. Entra no teu quarto e ora, né? Esse é a nossa missão e o nosso desejo, na verdade. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa, e em termos de ciência, a gente está avançando muito, né? A gente está chegando muito perto das verdadeiras possibilidades, e a gente está começando a entender a força da oração. Mas a gente aí, não sei, vocês vão poder dizer depois, eu ainda acho que a gente deixa a oração por último. A gente fala assim, bom, não tem mais nada para fazer, então vamos fazer uma oração, né? Não posso fazer mais nada por ele, então vou fazer uma oração. Quando deveria ser a primeira coisa, porque é a oração que nos permite, que vai nos ajudar a entender e a ouvir, né? A gente pede ajuda, mas a gente não para ouvir as intuições que nos ajudam. Então, deveria ser a primeira coisa. Antes de qualquer coisa, uma oração, né? Antes de qualquer coisa. Depois vamos decidir o que a gente vai fazer. Perfeito, Val. Eu encadeio o comentário e é interessante, né, que Allan Kardec escreve vários capítulos sobre a prece, e quando ele vai dar os modelos de prece, ele começa justamente com aquela que é realmente a mais bela, né, de todas, e a mais concisa, a mais, como ele fala ali no início do texto, né, um exemplo de concisão, com beleza, com simplicidade, com a mensagem toda está ali, né, na nossa forma de se dirigir a Deus. E é interessante que ele vai frase por frase, né? Então, Pai nosso que estais nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Então, ele vai frase por frase, e só nessa primeira, né, Pai nosso que estais nos céus, a gente já pode parar e começar a refletir, né? Então, o objetivo nosso é que a gente faça essa reflexão, né? Quem é esse Pai? E por que nós chamamos por ele já de início, né, na oração? Por que a gente se dirige a ele? E então Allan Kardec vai tentar responder e nos ensinar, né, naquela parte em vermelho ali que a gente leu, que ele usa, né, o termo, ele diz a harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as capacidades humanas. Então, a harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, né, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassa qualquer sabedoria humana. Então, quando nós nos detemos, né, para olhar o que está ao redor de nós, o que é a nossa vida, a perfeição do universo, a perfeição de um corpo funcionando como uma máquina maravilhosamente equilibrada, né, que fica doente porque normalmente nós causamos a doença, senão ele funciona com perfeição. Quando nós olhamos todo o universo, as leis da química, da física, da astronomia, da biologia, né, você olha para tudo isso e você vê uma sabedoria
que sustenta o universo, que sustenta a nossa vida, que sustenta tudo que nós temos. E é por isso que ele diz, né, orgulhoso aquele que não agradece, que não vê nas tuas obras a tua presença, né? Então, Allan Kardec é de uma profunda espiritualidade nesse início da análise que ele faz, né? Da erva ali, da pequenina erva até os astros, tudo está encadeado, tudo está organizado, tudo está funcionando com perfeição. E a gente arrogantemente olha para tudo isso e tem a pretensão de achar que, bom, é o acaso, né? E o acaso é realmente um nome interessante para Deus, porque o acaso funciona com perfeição, o acaso se auto-organiza, o acaso é só arrogância humana, né? E é muito bonito, porque é importante que a gente faça essa reflexão e que comece a incluir, quando diz, né? Como a Val diz, quando a gente diz a primeira frase, a gente já sabe que ali tem muita coisa, né? Então, Emmanuel, no texto dele, ele vai nos dar um aspecto, né, deste muita coisa que tem. Porque ele vai nos dar, já ali de cara, né, ele faz uma reflexão que nos mostra, né, que é a este ser que nós chamamos, né, de Pai Nosso, que a gente precisa começar a aprender a se dirigir com mais frequência, a reconhecer na nossa vida, a reconhecer no universo, confiar, chamar por ele, porque quando, né, as coisas humanas nos falham, e como ele diz no texto, ele não falha, né? Deus não falha nunca. Então, mas a gente precisa estabelecer essa relação com ele. E a oração é certamente uma forma de fazer isso. É um trabalho de persistência, né? Porque a gente está sempre muito voltado para o exterior. E ter esse exercício de se voltar para o interior, né, a gente tem que orar a tal ponto que o dia que a gente disser, né, Pai Nosso que estás nos céus, né, que isso já estabeleça, né, todo um encadeamento de reações, de emoções, de vibrações em nós que já nos coloca em contato com um aspecto superior da vida, né? Então, há muito aí para ser refletido, né? Uma frase dessa e a gente já tem por uma vida de reflexão. Então, vamos lá, vamos passar a palavra para que nós tenhamos outras contribuições. Eliana, posso falar? Ô, seu Nícios, vamos lá. Vou falar um pouquinho. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, é que fala sobre Deus revela poder e bondade. E no nosso caso, a gente fixa muito no poder. A gente não opera a bondade. Quase que não opera. Vocês estão conseguindo ouvir? Não? Seu Nícias, a gente não está ouvindo. Conexão deve estar ruim, seu Nícias. Então, depois ele volta. Acho que congelou. Então vamos em frente. Assim que ele ficar com a conexão restabelecida, a gente retoma e ele... Vamos lá. Oi, Sônia. A Eliana, depois a Sônia. Não, pode falar, Sônia. Você quer falar primeiro? O que eu vejo é o seguinte, né? É como que Jesus, nessa primeira frase do Pai Nosso, já nos coloca na integração, né? Ele fala, Pai Nosso, que estais nos céus, né? Porque Jesus, em vários momentos do Evangelho, ele usa o meu Pai, o nosso Pai e o vosso Pai. Depende muito do entendimento e do nível que nós estamos de evolução. E aí ele coloca o Pai Nosso que está no céu, que é nosso, dele, o Pai que ele conhece,
e para que nós também tenhamos acesso a esse Pai, né? É muito interessante essa colocação dele. E é um trecho muito rico, como a Val falou, né? Dá muitos comentários, cada frase, né? Dá muito comentário, mas é onde a gente consegue entender que a gente chega em Deus geralmente para pedir, né? E Jesus colocou a oração, porque Jesus sempre agradecia, então ele sempre tinha o acesso ao Pai. Todas as vezes que Jesus saía, se retirava dos apóstolos e ia orar, mas geralmente em agradecimento. A gente está sempre pedindo, como lembrou a Val, é o último recurso, né? A gente, não tem mais, vamos rezar, vamos rezar. Então a gente acaba usando a oração como, né, um recurso que a gente quer, e não pelo hábito. E isso que nós precisamos começar a mudar, né? É fazer da oração um hábito diário nosso, né? Como o Emmanuel coloca, né, em agradecimento a esse universo, a essa perfeição de tudo, dessa harmonia de tudo que acontece. E se a gente começar a fazer essa observação, de passar assim, uma semana sem pedir absolutamente nada, só fazendo agradecimento, começam a acontecer tantas coisas boas, e a gente começa a trabalhar nossa sensibilidade, e isso a gente vai abraçando, só coisas boas vão acontecendo. Então, é uma experiência que a gente pode até fazer, ao invés de ficar pedindo sempre. Fazer uma semana só de agradecimento. É uma vibração, né? Como está colocado, o pensamento é que vai trazer uma melhora de vibração. Então, as coisas boas vão se aproximando cada vez mais de nós. E cada vez que aproximar alguém pedindo ajuda, nós temos mais condição e mais recurso espiritual, ajuda da espiritualidade, para poder oferecer esse amparo para o nosso próximo, né? Porque nós temos sempre que operar em relação a Deus e ao nosso próximo, né? Que é essa conexão que nós precisamos fazer sempre. E muitas vezes a gente ora em situações que a gente está muito desgostoso, ou muitas pessoas, às vezes, doentes, e a gente pede a cura, né? E essa cura é relativa, porque, na verdade, a intenção de Deus não é nos dar a cura, porque a cura impediria nosso processo evolutivo. Então, muitas vezes, a doença ou aquele entrave que aparece na nossa vida é justamente para a gente refletir o que nós precisamos mudar, onde que nós precisamos mudar, e a cura não seria produtiva, vamos assim dizer, para a nossa evolução. Por isso que a gente tem que mudar a nossa postura e entender que tudo aquilo que nos acontece, nós precisamos manter em oração para manter essa conexão, né, da vibração espiritual, para a gente poder ter o auxílio dos nossos mentores, dos nossos guias, a ajuda necessária, mas a cura em si não é satisfatória para nós, por isso que muitas vezes ela não acontece. E às vezes a gente ouve pessoas falar assim, eu não sou merecedor dessa cura. Não é que não é merecedor, porque se a cura viesse, a pessoa não ia ter o aprendizado que ela necessitaria ter se ela permanecer naquele estado que ela está. Talvez ela possa refletir mais, ela possa ser orientada e ela vai crescer espiritualmente muito mais do que a cura promovida naquele momento, naquela ocasião. Então, a gente se ater aos detalhes, né? Como o Espiritismo explana bem para nós o que nós estamos, por que nós estamos aqui mais uma vez, né? Que é para corrigir as nossas falhas, para a gente poder fazer o processo evolutivo. Então, a gente pode levar essa informação a essas pessoas que desconhecem esse tipo de problema. Eu coloquei outro dia no centro aqui que eu participo, nome de uma pessoa que estava debilitada, estava doente, para que ele fosse acolhido. Mas eu percebi que ele estava numa fase de câncer terminal, né? Então foi acolhido pela espiritualidade, foi atendido e ele veio a desencarnar. E o filho o filho é católico, ele não é espírita. E ele veio perguntar para mim, né? Então o que adiantou você levar o nome dele lá no centro, todo mundo rezar por ele, e ele morreu do mesmo jeito, né?
Então é onde a gente tem que ir devagar, colocando na linguagem dele e não na nossa espírita, né? Porque para nós espíritas é fácil você falar para outro espírita, olha, o teu processo evolutivo, né? A gente está num nível de encarnação no planeta de prova e expiação, temos que agradecer essa última oportunidade, mas eu não posso falar isso para ele, ele é católico, né? Então, nessa hora que a gente tem que ter essa conexão com Deus e com a espiritualidade e pedir ajuda de como conduzir uma resposta para acalmar aquele coração angustiado, porque senão fica aquela imagem, né? Olha, rezou e não adiantou nada. Então não adianta rezar para Deus, porque ele começou a se recusar a ir à missa, inclusive, a mulher dele me falou. Que ele já não ia mais na missa, porque o pai dele morreu. Mas não é assim que se resolve, né? Então por isso que a gente tem que estar nessa sintonia e ter as respostas para poder acolher essas pessoas que necessitam dessa ajuda aí no momento, né? Então, não é só rezar nessas horas, né, Val, como você bem lembrou, né? Vamos rezar antes, né, para a hora que acontecer a gente já está com o suporte espiritual do nosso lado. Muito bom. Então vamos passar a palavra para a Sônia e depois a Giovana. Obrigada, César. Então, relembrando o que a Val leu lá no comecinho, né, na abertura do capítulo, dessa coletânea de preces, em que os espíritos disseram que a forma não é nada, o pensamento é tudo, e ele segue dizendo o que a Val já tinha lido. É interessante, eu percebi que nessas palavras primeiras desse capítulo, nós temos aí importantes diretrizes mesmo, né, para nós, para nossa mente, para o nosso coração. Dá para perceber claramente, exposta nessas palavras, a ideia da autonomia nossa, né, na produção da nossa prece, que é esse meio que nós temos de nos elevarmos a Deus. A autonomia, a liberdade de pensamento, a liberdade nossa de consciência, sem qualquer imposição externa, né? Porque a prece realmente não deve ser aquela fórmula, não é? Como outros irmãos nossos entendem, né? E percebo a autonomia aqui, né, logo de cara, nessa primeira fala do capítulo, e a outra condição, que é necessário que ela toque o coração, né? E porque mais adiante, nesse comentário, Kardec vai dizer que vai falar das principais qualidades da prece, né? A clareza, a simplicidade, a concisão, né? Até ele fala sem fraseologia inútil, sem excessos de adjetivação. Cada palavra deve ter o seu valor. Exprimir uma ideia e tocar as fibras da alma, enfim, levar a uma reflexão, né? E exatamente sobre essa oração dominical, ele vai dizer que ela representa o mais perfeito modelo de concisão. Então, a gente percebe o valor que os espíritos superiores dão a essa concisão de que Kardec está falando, né? E ele diz que é uma obra-prima, né, de sublimidade, por causa exatamente da sua simplicidade. Porque é simples, é que é sublime e tem valor, né? E o mais incrível ainda que quando ele diz que essa prece consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Nossa, gente, isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa. Nós não temos aqui uma simples fórmula, nós temos uma bússola, né? Sempre tem o se, né? Sempre tem uma pedra no meio do caminho.
Aqui tem o se, Kardec explica isso. Se nós conseguirmos extrair dessas palavras, dessas frases, o sentido profundo, né? Que no dizer do próprio Kardec, no dizer dele, a compreensão do sentido profundo escapa à maioria. Ele não disse escapa a alguns. Está muito claro aqui, escapa à maioria. Né? Então, Kardec, sob a orientação dos espíritos superiores, e conhecendo a profundidade da nossa precariedade ainda, né? Natural do nosso processo evolutivo, né? A nossa, às vezes, falta de compreensão. Conhecendo tudo isso, eles acharam por bem ajuntar a cada frase do Pai Nosso, né, um comentário para elucidar o sentido e para nos ajudar a entender e a alcançar essa profundidade nossa, né? E uma coisa muito interessante que ele disse, que eu anotei aqui, porque nós precisamos entender o sentido e as aplicações das orientações da prece. O que é entender as aplicações? Não basta que nós sejamos pessoas teóricas, né? Tá, ok, eu entendi aqui tudo, ali direitinho eu entendi, então eu começo a repetir, não, espera lá, eu preciso também fazer o meu esforço e entender como é que eu vou aplicar essas orientações na minha vida, no meu dia a dia. Né? Quais são as consequências? Porque a prece, logo lá no comecinho do capítulo, ele diz que as preces, elas precisam ter no seu íntimo a explicação, o esclarecimento dos princípios da doutrina de Jesus, né? E do próprio Espiritismo. No caso dessas preces, nós precisamos enxergar nessas preces, e especialmente na oração dominical, os princípios espíritas básicos, né? Então, eu penso que logo na primeira frase aqui, quando ele diz que o nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a mais humilde relva até os astros, gente, entender que essas leis de Deus e que a marca do Criador também está em nós, porque somos obras de Deus, isso nos ajuda a entender a importância, então, da concisão, até que um dia nós possamos, né, quando conseguirmos evoluir em entendimento, né, em razão e no coração, até que um dia a gente possa, por meio dessa concisão, fazer o que os espíritos superiores fazem, né? Aquela oração apenas do pensar, do sentir, né? A gente percebe, lendo os livros de André Luiz e outros livros tão importantes, que a postura dos espíritos superiores é de simplesmente sentir. Né? Talvez seja... Então, mas como Kardec percebeu que as palavras do Pai Nosso são tão concisas, eu acho que eles pensaram, espera aí, vamos explicar. Vamos desenhar, né? Vamos desenhar frase a frase. Por enquanto, nós precisamos desse desenho, né? Até que a gente consiga atingir um nível de compreensão que dispense, talvez, palavras. Perfeito, Sônia. Eu, antes de passar a palavra, só gostaria de pegar um gancho aí na tua fala,
quando você diz, lembra, né, que ele fala que nós não entendemos o sentido profundo, né? A maioria não entendeu o sentido profundo da oração, né, e desta oração em particular. E o nosso objetivo é que, vejam bem, a gente está refletindo sobre uma frase, né, e a Eliana nos lembrou um caso, nos trouxe um caso, né, de uma pessoa que está numa outra corrente de pensamento e de religião, e isto, para nós espíritas, talvez seja menos frequente, porque nós temos, né, o hábito das palestras, dos estudos, dos encontros, hábitos, né, como este aqui, de se reunir para meditar, para refletir, para poder entender o sentido profundo disso tudo. E se nós estivéssemos fazendo isso, né, em todas as denominações religiosas cristãs, nós talvez não tivéssemos pessoas que agissem assim, né? Com esta, não é maldade, né? A pessoa se sente ferida pela vida, por Deus, porque aquilo que ela quer não aconteceu. Infelizmente, eu vi acontecer, inclusive, com espíritas. Né? Lembro um caso em particular, né, e a pessoa... Lembro também um outro que o Raul contava, né, nas palestras, e né, a mãezinha com 96 anos, né, e a pessoa revoltada porque a pessoa partiu. Né? Então, e você fala, mas você é espírita, né? Você entendeu o processo? E aí a gente lembra que se a gente fizesse a reflexão de cada uma dessas frases do Pai Nosso, a gente ia lembrar lá que ele começa com Pai Nosso que estás nos céus, né? Mas lá embaixo tem seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nós, dentro da nossa limitação, do nosso ponto de vista, da nossa ignorância, do alcance mínimo que nós temos de compreensão, né, Jesus nos ensina no final da oração a dizer, bom, entre a minha e a tua, seja feita a tua vontade. Né? Então eu posso pedir, né, mas é o Pai que decide, né? São as leis da evolução, aquilo que é necessário para nós, que vai, o Pai sabe, o Pai é sábio, né? E isso é importante, porque o Livro dos Espíritos começa, né, com a pergunta, que é Deus? É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Né? Então, não dá para a gente achar que as coisas estão acontecendo ao azar, ao acaso. Né? Começar a se habituar a confiar nessa inteligência suprema que age com amor, com sabedoria, com bondade, com misericórdia, né? E aí eu passo a palavra para o seu Nícias, porque ele estava falando exatamente disso quando a conexão dele caiu. A internet, ela está baixa, não sei se vai... Vou falar rapidamente, porque aqui não está muito bom. Está caindo toda hora. Eu estava falando o seguinte, né, que é uma conexão haver, assim, como se fosse um conjunto vazio entre os dois. Normalmente, está dando para ouvir, o poder que a gente visa mais. E a bondade, Jesus veio aqui na Terra exatamente para que a gente pudesse viver o Evangelho, né? E interessante que fala que Deus, né, ele tem a sabedoria para a inteligência suprema, a prudência também, que é importante. Quando a gente vai servir as pessoas, você tem que ter cautela, tem que compreender o outro, o que ele precisa realmente. Não adianta ter só caridade, né? E a previdência, evitar transtornos, evitar dificuldades. Então, a gente, quando for fazer uma caridade, tem que ter a sabedoria, a prudência e a previdência. Seria mais dentro desse contexto, sabe? Que eu estava querendo manifestar. E eu vou dizer para vocês assim,
que a minha vida foi quase toda trabalhando necessidades materiais. Poder conquistar, comprar isso, comprar aquilo, né? E quando eu acordei, através da luz da doutrina espírita, né? Eu não sabia que a gente tinha uma ligação do plano físico com o plano espiritual. Então, para mim, o negócio todo ia morrer aqui mesmo, né? Canalizava só no poder mesmo. Quando eu acordei, eu passei a utilizar o poder e a bondade. Perfeito. Seria mais isso aí, gente. Excelente, senhor Nícias. Obrigado. Passamos a palavra, então, a Giovana. Tem uma frase, né, no texto que nós lemos que diz que por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. E quando a gente ora o Pai Nosso, quando a gente fala essa primeira frase, Pai Nosso, Jesus nos ensinou e acho que começou por essa primeira frase para nos lembrar que nós temos um Pai que nos ama, um Pai de bondade suprema que está em toda parte, que está por nós o tempo todo. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade que venhamos a ter, em qualquer sofrimento, em qualquer perda, como fala no texto do Emmanuel, né? Deus está lá e Deus ele vai estar sempre lá, porque ele não muda, é o único que vai estar sempre lá. Nós podemos ter amigos, família, mas amigos se vão, os membros da nossa família a gente perde, mas Deus não, Deus está lá o tempo todo. Então, é um convite para que a gente construa, né, essa fé, essa crença nesse Pai que nos ama e que está por nós e que a gente pode contar com Ele em qualquer momento da nossa vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de perda, de solidão, Deus está lá por nós. E eu estava vendo uma palestra e fala uma parte da vida de São Francisco de Assis, e conta um pequeno trecho, né, que São Francisco de Assis estava no inverno na Itália, fazia muito frio, e ele estava com outro frade caminhando, eles estavam com muita fome, sentindo muito frio, e eles batem à porta de um mosteiro, pedindo ajuda, pedindo acolhimento. E aí vem um outro frade lá de dentro do mosteiro, abre a portinholazinha, né, aquela pequena portinha ali para ver quem era, e São Francisco diz, sou eu, nós precisamos de ajuda, estamos passando fome e frio, mas aquele que estava lá dentro não reconheceu que era São Francisco de Assis, fechou e deixou ele e o colega frade para fora. Nisso, seu colega, ele entrou em desespero, nós vamos morrer, nós estamos congelando, né, morrendo de fome, e São Francisco, nisso ele fala, né, que ele chama de perfeita alegria, ele diz, agora, meu amigo, nós só temos Deus, estamos inteiramente nas mãos de Deus. Para quem nada tem, Deus se torna tudo. Então, é para que a gente não pode se esquecer disso, né? Nos momentos de angústia, de agonia, de dor, temos que lembrar que Deus está conosco o tempo todo e que Ele é bondade e Ele nos cerca de amor, né? Basta ver o que Ele nos oferece para que a gente viva nesse planeta. Nós temos tudo, Ele nos abençoa com tudo. Nós temos saúde, nós temos família, nós temos oportunidades de crescimento. Ele nos dá tudo o que precisamos e, como a Eliana falou, né, a gente precisa aprender a agradecer, né? Passar algum período da nossa vida só agradecendo, porque tudo que nós precisamos, nós temos. E é isso. Muito bom. Então, vamos abrir a palavra. Eulinda, Paula, Caroline. Se ninguém vai falar, eu vou ler uma frase de Leon Denis. Não sei se bom, vocês tiveram a chance de vocês. Leon Denis, hoje eu coloquei na página uma frase linda de Leon Denis, ele fala assim, o homem que ignora a Deus e não quer saber quais são as forças,
os recursos. O homem que não quer saber quais ajudas vêm dele, da comunhão com ele, este homem é comparável a um necessitado que vive nas portas de um palácio, cheios de tesouros, e corre o risco de morrer na miséria, diante da porta que se abre para ele e pela qual tudo o convida a entrar. É isso. Estamos na porta de um palácio pleno de tesouros e vivemos como mendigos na porta, né? E não sabemos usar tudo que vem do Pai, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos oferece. Acho que Jesus... Eu só queria... pode falar, César. Pode ir. Não, eu só queria acrescentar, assim, eu costumo falar aqui em casa que a prece, né, a oração, é o alimento da nossa alma. E o evangelho é a nossa ferramenta de trabalho. Então, não tem hora para fazer a prece. Para mim, não. Às vezes, só ela não é... Eu costumo falar, não precisa fazer preces grandes, né? Ficar decorosas. É aquela prece que vem do nosso coração. E como foi falado, né? Que a Giovana também falou, nós jamais estamos sozinhos. Vai depender de como a gente está, né? A nossa energia... Porque os espíritos, Deus, os espíritos vão estar sempre do nosso lado, os benfeitores, os malfeitores, então vai depender da nossa energia, com quem a gente vai se afinar, para a gente ficar bem ou mal, e eu costumo falar também como a gente tem o remédio, depende de como a gente encara as coisas, a gente vai viver melhor ou pior. Porque, como falou, é necessário a dor e o sofrimento, por quê? Porque senão nós estaríamos estacionários, nós não íamos evoluir. E a gente vai viver melhor de acordo com a gente encara aquilo, como foi falado, uma doença, igual o que a gente está vivendo agora, essa pandemia, ou seja, a gente tem que entender que tudo isso é necessário. E se a gente vê igual uma doença, então, isso está sendo necessário, por quê? Porque algo em mim está errado. Eu tenho que mudar alguma coisa, porque a gente sabe que o nosso organismo, as nossas células, elas produzem coisas boas ou ruins, de acordo com aquilo que a gente vai mandar para o universo, né? Aquilo que a gente vai gerar. Então, eu falo que depende só de nós. E a oração tem que estar constante na nossa vida. Ela é essencial. É o alimento da nossa alma em cada instante, em cada momento. Só isso daí para dar tempo de mais gente falar também. Obrigado, Carolina. Então, vamos lá. Temos ainda alguns minutos. Bom, eu gostaria de retomar uma fala da Eliana, e eu insisto, né, nós temos a importância da oração, que é algo que nós estamos aprendendo e começando a ter consciência, mas é importante que nesse modelo de oração que nós temos, a primeira frase seja Pai Nosso. E é importante que Allan Kardec nos chama a uma reflexão sobre este Pai Nosso, né? Providência, previdência, sabedoria, né? E ele é previdente porque tudo se enquadra de uma maneira, tudo se encaminha de uma maneira, e se nós confiamos nele, tudo o que ele está fazendo, o tempo todo é para o nosso bem. As coisas se complicam quando a gente se mete a achar que sabe mais que ele. E é interessante quando a Eliana falou, quando nós agradecemos, as coisas melhoram, as coisas ficam, né, elas funcionam, mais do que quando a gente pede. E se a gente parar para pensar um pouco, se nós pensarmos um pouco no porquê disto, é porque eu, por exemplo, eu fui empregado em vários empregos que eu tive e eu gostava muito quando algo que eu tivesse feito fosse elogiado, né? E a pessoa falou, olha, que bom, né? Você fez isso. E aquilo me estimulava a fazer mais. Eu ocupei outras posições como chefe em alguns casos e eu aprendi a fazer isso, a estimular as pessoas. Quando a gente agradece a Deus, é um pouco isso.
é como se a gente falasse, Pai, obrigado, né? Eu entendi que o corpo que eu tenho não é meu, é um presente que o Senhor me deu, que a saúde que eu tenho hoje é um privilégio, que a família que eu tenho é uma bênção, que eu poder ter um trabalho, conhecer pessoas, ter conhecimento, inteligência, as bênçãos que tem na nossa vida, elas são enormes, mas nós caminhamos como cegos, né? Achando que falta coisas. E eu já falei isso aqui uma vez, e eu acho importante repetir, até o que nos falta é dom de Deus. Porque como foi falado, né, na questão da doença, pela Eliana, pela Caroline e outros, às vezes a doença é parte da nossa cura. Às vezes o sofrimento é parte do nosso resgate. Então Deus não está olhando a nossa dor deste instante, deste momento. Ele está olhando o quadro da nossa vida toda, da nossa evolução. Então ser grato, é importante que a gente comece a olhar, a pensar, a sentir Deus em tudo. Eu não preciso fazer nada, meu corpo está funcionando, a vida está funcionando, eu não preciso pedir para que o vento, né, sopre, para que o sol apareça, para que as árvores cresçam, né? E a gente poderia falar, mas isto é o fruto de um longo processo, sim, que se fez como? Né? Com um substrato sobre o qual ele se fez. Né? A evolução não se faz por si, ela se faz sobre o substrato dado por Deus. Né? Tudo acontece o tempo todo, tendo a matéria-prima que Deus nos dá, que funciona o tempo todo para o nosso bem. Então, é importante que, aos poucos, a gente comece a ter essa humildade que nos falta, de começar a reconhecer e a dizer, Senhor, está tudo funcionando, está tudo nas tuas mãos, não me falta nada, me ensine a ver, a perceber, a entender, a ser grato, não falta nada, né? Mesmo que dói, mesmo que falta, mesmo que o que aparentemente é difícil, é dom de Deus para nós. Então, nós temos que implorar de joelhos para entender o Pai. Né? E esse seja feita a tua vontade, combinado com a primeira, né? Pai Nosso, é importantíssimo, porque é entender. Todas as vezes que a gente deixa na mão de Deus, fazendo a nossa parte, obviamente, funciona. Todas as vezes que a gente agradece, funciona. Por quê? Porque Ele está o tempo todo fazendo tudo por nós, para o nosso bem. Né? Então, assim, tudo se complica porque a gente se mete. Porque a gente acha que sabe mais, porque a gente acha que pode mais. Né? Então, assim, os grandes, né, iluminados, eles confiam, eles se entregam, eles deixam na mão de Deus, eles fazem a parte deles. Né? Mas a gente vai vendo que a nossa parte é muito pequenininha. Né? Veja, né, uma gravidez, o que faz a mulher, né? Você engravida, né? Mas ali 9 meses aquilo tudo está acontecendo, um ser vem à luz, é o universo todo ali trabalhando para que aquela criatura venha ao mundo, né? Leis perfeitas, tudo funcionando. Né? Então, olhar, nós precisamos olhar. Né? Eu lembro aí a frase do cego de Jericó, né? Quando Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça, meu filho? Que eu veja, Senhor. Né? E nós temos pedido dinheiro, ganhar na loteria, que o filho case com A ou com B, que nós arrumemos o trabalho, né, Y ou X, mas nós não pedimos para ver, né? Para entender a presença dele na nossa vida. E é gozado porque quando tudo faltar, é entre aspas, né? Porque, na verdade, nada falta. Né? Nada falta. Então, nós precisamos descobrir essa humildade, refletir sobre a presença de Deus na nossa vida. Ele não é um ser teórico, ele é um ser
concreto. Né? Cada respiração nossa pertence a Ele, cada batimento do nosso coração é dele. Né? Então, nós não temos razão nenhuma para ter medos. As pessoas estão com medo na pandemia. Medo do quê? Medo do quê? De morrer? Nós vamos morrer. De perder alguém? Nós vamos perder alguém, mas vamos perder quem? Quem que nós vamos perder? Quem que é nosso? Nós sofremos. Lógico que nós sofremos. Longe de mim dizer que nós, na nossa pequenez, não sofremos. E nós temos que sofrer. Porque qual é o instrumento que Deus dispõe para acordar na gente a lucidez? Nós estamos vivendo longe dele, nós estamos fazendo um monte de besteira. As pessoas passam horas na internet produzindo e reproduzindo coisas inadequadas. Verdadeiras agressões à lei de amor, à lei de compaixão, à lei de caridade. O que resta ao pai, se não puxar a nossa orelha? Agora, medo do quê? Ou a gente confia nele para valer, ou isso tudo não tem sentido. Ou ele é realmente a inteligência suprema, que age o tempo todo no melhor do nosso interesse, ou não tem sentido a nossa crença. Muito bom, pessoal. Alguém gostaria de juntar mais alguma coisa? Temos uns minutinhos que nos restam. Muito bom. Se não tivermos mais nenhum comentário. É isto, Aproveitemos esses abençoados minutos, que nos são dados para que a gente possa refletir. Me encanta sempre como Allan Kardec foi um homem profundamente, um espírito de uma grandeza, e como ele conseguiu se esconder, que a gente não percebe. Mas quando ele escreve, eu sei que ele se isolou para escrever esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele sabia que estava diante de uma coisa, ele se isolou lá numa pequena vilinha, e porque ele estava provavelmente diretamente influenciado pelos espíritos superiores, e ele nos legou uma obra maravilhosa que nós deveríamos ler toda noite uma página, e graças a Deus nós temos esses encontros, porque é muito bom, a gente ouve aqui várias pessoas, várias reflexões, isso traz um monte de reflexões que a gente não, sozinho você lê, você vê só uma parte, Mas cada um que fala nos traz um pensamento, uma forma de ver, e me encanta sempre como é inesgotável, porque a profundidade com que a gente lê o Evangelho é a profundidade que nós temos na alma. E como nós temos o aprendizado infinito, quanto mais a gente se aprofunda e se torna profundo, mais as nossas reflexões vão se tornar profundas. E a gente vai ver o que não tinha visto até então. Então é de uma beleza, sejamos gratos a ele, a este Espírito superior abençoado que nos deu essa belíssima obra. Se tudo se perdesse e ficasse o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo estaria salvo. Porque ele analisa Jesus sob a base dos princípios espíritas, e está tudo ali. Se a gente quiser ser feliz, se a gente quiser entender a vida, se a gente quiser compreender Deus, está tudo ali. E me dá um beliscão para eu parar de falar. A gente combinou isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos terminar, então, fazer a nossa prece.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos ensinou a dizer: Pai nosso, Pai nosso, Pai que nos ama, Pai que nos acolhe, Pai que nos trouxe do nada para a existência, Pai que nos deu a liberdade, que nos deixa livres para descobrirmos que somos filhos deste imenso poder, desta força imensa e poderosa que habita nossos corações. Pai de amor, amor de Francisco de Assis, que amava os pobres, os infelizes, os leprosos, amor do Cristo, que nos tira da morte, que nos livra da paralisia da alma, que ressuscita nossos corações. Amor das mãos abençoadas de Chico Xavier, que em silêncio, servindo aos teus desígnios, trouxe à terra todos estes filhos da luz, que são estes livros abençoados. Amor de Allan Kardec, que trabalha para construir as bases da nova era do Espírito na Terra. Amor destes abençoados amigos que nos abraçam e nos envolvem nesta noite, lembrando a cada um de nós: tende bom ânimo, meus filhos, vocês não estão sós. Tende bom ânimo, tende coragem, prossigam na luta, desatem as amarras das misérias, dos erros. Há um céu a ser conquistado, a amplidão espera que tenhamos asas, e Deus nos espera de retorno ao lar. Senhor, quantas bênçãos ao nosso pouco mérito, quanto amor ao nosso desamor e arrogância. Nós te agradecemos por ter vindo, Senhor, dos reinos celestiais, para nos dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês podem vencê-lo. Tende bom ânimo, quem me ouve, ouve o Pai que me enviou. E aqueles que caminham comigo andarão na luz e nascerão para a vida. Benditos Espíritos de luz, nós agradecemos, irmãos mais velhos que fizeram o caminho que fazemos, professores, amigos, familiares, nós agradecemos ao vosso amor,
a paciência conosco, com nossa miséria, com nossas dificuldades, mas nos sentimos tão amados que nos esquecemos da nossa pequenez. Muito obrigado, Senhor, por este amor que nos ama, que nos chama à vida. Nós te agradecemos pela bênção da doutrina espírita, pelo estudo do Evangelho, pelas luzes que o Senhor coloca no nosso caminho. Dá-nos, Senhor, a humildade de aprender, de ouvir, de seguir. E dá-nos, Senhor, a fé absoluta no nosso Pai, que nos ama, que nos guia, que nos conduz. Fique conosco, Senhor, ilumine as nossas vidas, derrame a luz sobre os nossos lares, envolva nossos entes queridos e abençoe este mundo, Senhor, para que um dia nós possamos ter a ventura de viver em paz, em família, em serenidade. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, nos abençoe, hoje e para todos sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre.